Finalmente aconteceu! As três primordiais juraram suas lealdades para Rimuru, que as acolheu como subordinadas e deu nomes e corpos para elas. As cenas que todos esperávamos ver saindo da light novel e indo para ou o anime ou para o mangá finalmente foi adaptada, meus amigos. E isso aqui está lindo. Hoje eu vou contar tudo sobre o capítulo 135 do mangá de Tensura para vocês e o quão incrível ele está. E se você não me conhece ainda, eu sou o Diogo e dono do Grid Animes. Nós começamos de onde o último capítulo acabou, com o Diablo levando Rimuru até Blank, Jaune e Violet, onde elas são dignas o suficiente para poder se encontrar com ele, enquanto todos os outros demônios não são. Aqui, Testarossa primeiro avalia Rimuru em sua aparência. Ela viu que ele é só um slime em forma humana, achando que seria interessante se fosse verdade que foi ele quem domou Noir, mas ela acha difícil acreditar que alguém domou um primordial, que alguém encantou um primordial, e ela pensa que se ele for menos divertido do que ela espera, aí bem, alguma coisa vai rolar, e se você conhece os primordiais, essa coisa é destruição. E isso mostra que ela está ali mais para se divertir do que qualquer outra coisa. Última, por outro lado, percebeu que ele está escondendo uma grande quantia de magículas com um controle perfeito, o que, claro, é impressionante, mas isso é algo que elas já sabem fazer, que elas já fazem, então não é nada fora do comum. A questão que ficou é se Rimuru é capaz de ver além das magículas que elas possuem para julgar suas verdadeiras naturezas. Isso porque as três estão disfarçadas de humanas, algo que muitos não perceberiam, na verdade ninguém perceberia se não fosse forte o suficiente. E Carreira pensa que se elas querem esconder suas verdadeiras naturezas, ninguém será capaz de enxergar quem elas realmente são, então isso é tedioso, ela não espera que o Rimuru veja quem elas são. Ela acha que é mais divertido apenas desafiar ele para uma luta e ver o que acontece, jogando uma espécie de aura, uma ameaça contra Rimuru, esperando para ver como que ele vai reagir. E claro, esse tipo de coisa vindo de um primordial é algo que acabaria com muitas pessoas apenas pelo contato. Porém, Rimuru nem sente isso e fala casualmente como todas elas são arquidemônios, falando que os corpos que elas criaram com magículas realmente são perfeitos, muitas pessoas seriam enganadas por eles. E isso choca todas elas. Não apenas ele viu através dos disfarces das primordiais, como também ignorou a ameaça de Carreira como se não fosse nada. E a maneira casual como ele fez tudo isso é o que mais a surpreendeu. Aqui Diablo fala que as três estavam relutantes e duvidosas sobre as habilidades de Rimuru e portanto ele permitiu que elas testassem ele. E esse é o teste que elas fizeram, se esconder dele e ver se ele realmente conseguiria as julgar. E Rimuru trata isso como se não fosse nada, afinal ele também não confiaria em alguém na primeira vez que ele encontra essa pessoa, isso é algo natural a se fazer. Aqui ele trata Diablo como um conhecido casual, não teve medo delas e nem tentou nenhuma gracinha. Ele agiu normalmente o tempo todo, ignorando o poder delas. Isso é algo que nenhuma delas já encontrou em alguém. Fossem lordes demônios, heróis ou homens, ninguém jamais tratou elas assim. E claro, isso acontece pelo puro poder da ignorância. O Rimuru não faz ideia de que elas são e do quão importantes elas são. Então para ele, elas são apenas conhecidas do Diablo que ele trouxe. E assim, Blank foi a primeira a reconhecer Rimuru, achando isso bem interessante. Ela lamenta não ter um nome para se apresentar, mas espera ansiosamente trabalhar com Rimuru e oferece ela e seus 200 homens aos serviços do Lorde Demônio, onde ela ficou bem impressionada com a perspicácia de Rimuru, entendendo a adoração de Diablo por ele. Em seguida, Violet também oferece os serviços e seus subordinados, e Carreira por fim também, não tendo nenhuma reclamação quanto a isso, e oferecendo em suas palavras o seu exército para o slime. E ele aceita prontamente todas elas como suas subordinadas, falando que agora elas estarão sob a jurisdição de Diablo, e espera que elas trabalhem o máximo por ele. E finalmente tivemos a cena tão aguardada por todos, meus amigos, as três primordiais testando Rimuru e claro, ele passando com sucesso facilmente, tratando elas como se fossem randoms quaisqueres e ganhando reconhecimento das últimas três primordiais. Assim, as três se juntam às bandeiras de Tempest, formando assim 4 primordiais dentro de uma única nação, rivalizando diretamente com Gi Crimson, que tem 3 em seu próprio lugar. E melhor do que essas potências se reunindo em Tempest é apenas o seu likezão nesse vídeo. É tudo que eu peço, deixa o likezão aí
aí para apoiar o meu trabalho, que ajuda demais. E está curtindo o conteúdo e o canal, considera se inscrever aqui no canal também. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar. Onde depois disso descobrimos que Rimuru entrou um pouco em pânico. Ele teria sido enganado por elas se não fosse por Rafael, afinal o grandíssimo Rafael sabe de tudo e ele desmascarou elas para ele. E ele ficou surpreso que todas elas são arquidemônios, afinal esse seria o nível mais alto de demônios que tem. No caso, esse é o nível mais alto de demônios que tem para aqueles que não são primordiais ou o Moz e o Veyron. E dito isso, eles partem para o fundo do labirinto, para chamar os subordinados delas e claro, dar os nomes e corpos para todos os demônios. E primeiro apareceriam os 7 tenentes, com mais 6 arquidemônios estando nas fileiras, o que de novo assusta Rimuru, mais 6 demônios de altíssima patente aqui. E claro, também tem o Venom que está estraçalhado após desafiar Diablo para um duelo. E aqui o Venom ainda era um demônio maior. E coincidentemente, Diablo apresenta Venom como um demônio maior que ele pegou durante o seu caminho no inferno, como se não fosse nada. E o maluco ali completamente sem vida. E após os 7 tenentes aparecerem, vem os 700 demônios que estão abaixo deles, onde o Rimuru pensa que 700 demônios já seria uma dor de cabeça, mas agora ele tem outros 6 arquidemônios também sob o seu controle. Juntando esses 6 com as outras 3, são 9 arquidemônios, e com o Diablo 10, então é muito poder em um lugar só. E aqui ele não entende como que esses arquidemônios servem aquelas outras 3, que também são arquidemônios. Isso porque ele não sabe dos primordiais e a diferença de poder entre eles, onde Rafael explica que embora demônios sejam limitados à classe arquidemônio por causa do limite de magículas que eles possuem, por causa de suas vidas ilimitadas, demônios ganham experiência quanto mais eles vivem, quanto mais eles lutam. Então quanto mais velho for um demônio e mais invicto for um demônio, mais poderoso ele será, mais forte, mais experiente e mais habilidoso ele vai ser. A regra é clara, quanto mais velho, mais forte um demônio é. Então como as 3 estão vivas há pelo menos um milênio, elas são muito poderosas. E Rafael completa falando que as 3, junto com o Diablo, são demônios da classe governante, ou seja, alguns dos demônios mais velhos e claro, mais poderosos do inferno. Onde Diablo fala que depois que ele contou para os demônios sobre os atos maravilhosos do Rimuru, todos eles choraram e imploraram para ter a chance de servir ele. E claro, ver o Venom esbagaçado não parece que eles imploraram para servir ele porque eles quiseram, no caso. Dito isso, todos os demônios se ajoelham perante Rimuru, pois se seus mestres escolheram servir, eles não irão protestar. E a partir desse momento, todos são servos do Slime. E esse foi o dia que Rimuru ganhou mais 3 primordiais, mais 6 arquidemônios e 700 demônios em suas fileiras. E ele agradece por não ser um inimigo do Diablo, porque ele acabou de ganhar um exército de demônios sem mexer um dedo. Ele não fez nada e essa potência veio até ele sozinha. E bem, os demônios precisarão de corpos físicos para se manter, afinal eles não vão durar muito com corpos apenas feitos de magículas. E com isso ele começa a distribuir os receptáculos de golems que ele criou, e em seguida ele vai nomear eles também, onde é que chegaria Dino, Veldor e Ramírez até lá para ver o que eles estavam bagunçando, aprontando. E quando ele se depara com as 3 primordiais moldando seus corpos, ele em sua surpresa falaria que elas estão vivas há mais de um milênio, onde então Rafael diz para Rimuru que o que ele diz antes sobre elas estarem vivas há pelo menos um milênio pode se referir a elas estando vivas há 30 milênios, por exemplo. Então elas são muito velhas, meus amigos. É aquilo, elas são ancestrais verdadeiramente. E logo chega a hora de dar nomes, onde aqui o Dino tentou falar que ele não pode simplesmente sair dando nomes pra todo mundo assim, isso é loucura. E todos eles passam por essa fase e logo aprendem que é inútil, porque o Rimuru sempre faz isso. Se ele conhece alguém, ele dá um nome pra essa pessoa. Isso serve para realçar o ponto de que falta de aviso não foi. Dino estava ali tentando avisar Rimuru que não escutou ele. E com isso, Blank se tornou Testarossa, Violet se tornou Última e Johnny recebeu o nome de Carreira. E só a energia mágica que elas exalam após suas evoluções faz Dino pensar que muitos Lordes Demônios da Era Antiga não seriam capazes de competir com elas, mostrando o quão poderosas elas já eram e se tornaram depois de evoluir. Tanto que ele agradece que está do lado do Rimuru neste ponto. E meus amigos, Rimuru ganhou um monte de potências para Tempest neste momento. E claro, Benimaru continua sendo jogado para escanteio a essa altura do campeonato. O cara tá mais sumido do que tudo e com certeza já não é mais o mais poderoso da nação de longe. Testarossa agradece a alegria de receber um nome maravilhoso e tanto poder, tendo evoluído para uma demônio elevada assim como o Diablo. E eu creio que demônio elevado
elevado seria a tradução para Demon Peer que a Scan usou aqui, e eu gostei bastante. Demon Peer é um nome que nos últimos anos eu nunca encontrei uma boa tradução para usar aqui nos vídeos, por isso eu sempre chamei ela de Demon Peer, afinal é meio que o nome das atuais evoluções delas. Mas Demônio Elevado foi uma boa tradução por parte da Scan, e isso aqui foi um bom trabalho. Assim, ela, Última e Carreira juraram suas lealdades e servir Rimuru com tudo que elas têm, estando bem felizes em servir o Slime e o reconhecendo como seu mestre, e claro, todas elas viraram demônios elevadas. E em seguida vamos para os tenentes agora. Moss, que também virou um demônio elevado, é um grão-duque do inferno e nunca foi derrotado por ninguém em dezenas de milhares de anos, ou seja, ele também é invicto e muito poderoso. E ele é um assistente de Testarossa. Veyron também virou um demônio elevado, sendo um velho marquês e assistente de Última, onde ele não é tão velho quanto se esperaria, isso porque ele já reencarnou algumas vezes após perder para Moss, estando diretamente abaixo de Moss. E Moss é o demônio mais poderoso abaixo dos primordiais, então são os primordiais, Moss e Veyron. Em seguida temos o arquidemônio Aguera, um assistente de carreira e um visconde que prefere usar katana em vez de magia, sendo um demônio excêntrico, digamos assim. E mesmo tendo apenas 300 anos, ele também é invicto, não conhece a derrota. A outra assistente de carreira é Esprit, uma arquidemônio que é uma viscondessa. Zonda é o outro assistente de Última que também continuou sendo um arquidemônio. E Cien, o outro assistente de Testarossa, também continuou como arquidemônio. E como Zonda, ele é um barão, tendo reencarnado várias vezes no passado. E por fim temos Venom, que evoluiu agora para um arquidemônio. E ele é um jovem demônio, bem jovem mesmo, que se tornou um dos favoritos do Diablo por sua personalidade única, sendo ele no momento o único subordinado direto sob Diablo. E dois dos assistentes virarem demônios elevados é algo do qual Rimuru não esperava e o chocou profundamente, mostrando o quão poderosos o Moss e o Veyron são. Em seguida, Rimuru nomeou o resto dos demônios, mas eles são randoms e não são importantes. E claro, todos eles ficam sob o comando de Diablo. E em outra cena vemos as primordiais agradecendo e entendendo por que Diablo adora tanto Rimuru, enquanto estudam as leis e história de Tempest. Elas acham que será emocionante, divertido e incrível seguir Rimuru, bem mais legal do que disputar territórios no inferno. E quando Carreira fala sobre a ameaça que ela fez com Aura contra Rimuru, Diablo fala que naquele momento ele quase matou ela, não tendo medo de comprar briga com outras primordiais. E dito isso, por Diablo ter apresentado Rimuru para elas consideram a honra de permitir que ele dê ordens a elas por enquanto, onde até mesmo em reconhecer que ele é o chefe delas em Tempest, elas fazem do jeito delas, porque elas dão a honra de permitir que ele seja o chefe delas. Não tem jeito, os demônios são completamente malucos. E claro, o trio demoníaco foi formado. E com elas em Tempest, Rimuru tem 3 cargos que ele quer atribuir logo, pois estavam sendo um problema por não ter gente capacitada para assumir eles até agora. E eles são diplomata, o que o nome já diz, diplomata é ir para outras nações negociar por Tempest, procurador-chefe para investigar os males que acontecem em Tempest e um chefe de poder judiciário para julgar as disputas que acontecem no país. 3 cargos muito importantes que até agora não tinham pessoas qualificadas para eles. E as 3 ficam super animadas para assumir esses cargos, mesmo que eles sejam difíceis. Isso porque todas elas já memorizaram a Constituição, as leis, a história, tudo que elas precisam saber sobre Tempest já está em suas cabeças. E foi super rápido. No pouco tempo que elas estão ali, elas já aprenderam tudo que elas precisavam saber. E isso mostra a dedicação delas para Tempest e para Rimuru. E com isso, Rimuru fica mais do que feliz em contratar elas para os seus cargos e finalmente resolver esse problema que ele estava tendo. E ele também não tem medo de que elas possam fazer algo errado, porque qualquer coisa ele vai mandar o Diablo ir lidar com elas. E dito isso, elas começam a fazer os trabalhos de forma excelente. E um dia, enquanto tomavam um chazinho com Testarossa, ela fala sobre como a maioria dos países ainda são desconfiados com Tempest. Muitos deles, inclusive, estão tramando contra a nação de monstros ainda. E ela tem essa informação graças a Moss, que pode criar vários pequenos clones de si mesmo, e eles são incrivelmente úteis para espionagem e coleta de informações. E ele informa a Rimuru de que as informações de como Rimuru subjugou os vários reis no último Conselho do Ocidente não foi espalhada, porque os conselheiros abafaram esse caso. Então os outros países ainda não sabem de como Rimuru literalmente colocou o pé na mesa e mandou em todo mundo. E por causa disso, muitos ainda são tolos e planejam contra o Rimuru e estão conspirando contra ele. Onde aqui Rimuru fica bem surpreso com a capacidade de Moss de coletar informações e elogia ele. E vemos pela primeira vez
Testarossa com ciúmes, bem próxima de fazer um picadinho de Moss. E logo Rimuru confia em Testarossa para resolver essa situação, e ele deixa bem claro que não é para destruir nações, evitar banhos de sangue e resolver isso de forma pacífica e diplomática, evitando mortes. Afinal, a tendência de destruir tudo não é apenas do diabo, parece que é uma coisa dos demônios em si. E com as três fazendo seus trabalhos, Rimuru teve tempo livre para ir ver as crianças que estão treinando com Hinata ainda, onde aqui parece que elas cresceram bastante, mas só veremos isso no próximo capítulo, que promete ser bem legal também. E que capítulo foi esse, meus amigos? Que coisa bela, coisa linda! A aparição das três primordiais, elas entrando para Tempest, jurando suas lealdades, assumindo seus cargos, Rimuru ganhando um exército supremo de demônios e ganhando ainda mais subordinados capazes. Isso aqui tá muito bom, eu quero saber o que vocês acharam disso, rapaziada. Comentem aí que eu quero saber, ou comentem qualquer coisa para provar que assistiu até aqui também. E se você não sabe o que está rolando em Tensura agora, neste vídeo eu conto o que acontece no capítulo 184, que é o capítulo anterior a esse, e que vai te dar um bom contexto para o que aconteceu agora, então assiste aí que tá bem legal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e deixar o gostei embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora, fui!